E, infelizmente, nós estamos passando uma dificuldade aí no Sul e agora se estendendo por todo o Brasil, questão de gestão, a questão econômica, e que leva a gente a buscar evolução, buscar novas ferramentas. E o que eu acho mais interessante é o que eu frisei antes, que entregou um resultado em uma área onde teve um estresse grande, entregou um excelente resultado. Agora, isso aqui mostra que o trabalho não é só quando a coisa tá feia. Quando tá bom, a gente também tem que trabalhar para manter. É isso. Manter o resultado, né? É isso. Porque senão a queda, o declínio é certo. Então, Rodrigo, eu gosto de falar muito para os produtores quando eu vou fazer um bate-papo, às vezes numa visita, eu falo assim, caramba, eu fico pensando o seguinte, né, gente, eu sou produtor também, tá? Nós plantamos muita área da Raíx e eu sempre tenho lá minhas rocinhas também, tá? Eu fico pensando o seguinte, puxa vida, você vai lá no bar no domingo, né, falando um pouco de brincadeira aqui, e pergunta pro teu vizinho, quanto é que você colheu de soja? Ah, puxa, eu colhi 90 sacos. Quais são as primeiras perguntas, Rodrigo, que você como produtor faria para ele? O que você usou, né? O que você usou de? Adubação. Adubação, o que mais? Qual a variedade? Variedade. Qual é a variedade? E os produtos que usou de fungicida, né? Legal. Geralmente é isso Essas aí. são as 3 perguntas, você viu, que a gente não ensaiou aqui, tá, gente? Isso aí, é isso que sai. Agora, eu pergunto o seguinte, puxa vida, daí você pega isso e fala, caramba, agora achei a fórmula. E você vai lá e planta e o cara colheu 90, que foi o cara que te contou, teu amigo. Vizinho. E você planta e você colhe 45. Exatamente. 55. A mesma coisa. Isso aí. Onde está a diferença, gente? Vocês já pararam para perguntar? Para se perguntar? Por que tem tanta diferença assim? E às vezes você vê a cerca dividindo uma área de 100 sacos, falando aqui de soja, né? Sim. De uma área de 45. E aí você se pergunta, mas caramba, por que tanta diferença? Aí você vai ver, às vezes o cara usou os mesmos insumos. Então a diferença, gente, é o cuidado com o solo. E muitas vezes essa diferença é dentro da própria propriedade. Também tem. Né? Tem muito disso. Sim, com certeza. Né? E essa pergunta, o agricultor que está nos ouvindo tem que se fazer. Puxa vida, por que o cara colhe tanto assim? E aqui eu poderia citar uns 10, 15 agricultores, talvez 50 aqui do Rio Grande do Sul, que saem na voada, como diz o gringo aqui, claro, né? Que fazem isso. Que são os caras que colhem mais em anos ruins também. Ah, ele não vai colher 100 saco. Mas quando você está colhendo 25, o cara está colhendo 50. Quando você está colhendo 45, o cara está colhendo 70. Você mesmo falou que, poxa vida, teve 25 dias de estiagem, depois vai mostrar teus resultados aí, colheu muito bem. Mas por quê? Porque você está se preocupando com isso. O teu bem maior, agricultor, é o solo. Não é o ferro, a máquina, aquilo que você tem lá no barracão. Por mais que isso seja um ativo, né, importante para a propriedade, mas acredite, se você não tem terra, não adianta ter máquina. Exatamente. Tá? Se você tem terra, sem máquina, você planta. Você dá um jeito. Você acha alguém que faz para você. Agora, sem a terra, não dá. Então, tem que se entender que isso é o que é o grande bem. Isso que é o mais importante que você precisa cuidar. E aí, é óbvio, né, gente, voltando. Quando a gente está falando disso, talvez esteja até transcendendo aqui a questão da planta de cobertura em si, do mix de planta de cobertura. E enfatizar mais uma vez, é uma ferramenta de sistema importante, mas tem outras coisas, tá? A própria questão da agricultura de precisão, a própria questão do uso do calcário, né? Se o solo tiver com pH 4, você pode pôr plano de cobertura que você quiser, não vai funcionar. Então, é um equilíbrio de fatores, da química, da física e da biologia. Olhar esses 3 pilares e falar assim, puxa vida, eu estou bem. Agora eu posso colocar a melhor variedade, agora eu estou preparado para colher mais de 100 sacos por hectare. Não, e o que você falou é a realidade que a gente vê lá no campo, né? Porque o que acontece? Antes do adubo, antes de saber o fungicida, é a semente, é a variedade, né? Uhum. Aí todo mundo fica caçando aquela variedade que produziu bastante. Aí o cara vai lá, compra aquela variedade, coloca na sua realidade, da sua fazenda, da sua propriedade, e ela não entrega. É uma porcaria. É uma porcaria. Porque ela não está preparada para estar ali. Exato. A propriedade não pode usar aquilo. Ou, na verdade, o teu solo não está preparado para aquela planta, né? Eu falava muito quando eu trabalhava com semente de milho, eu falava, caramba, essa variedade esse ano teve azar.
de cair lá nesse produtor. Não vai dar certo. E é uma realidade, infelizmente é uma realidade. Na minha vida, como eu tenho o privilégio de visitar muitos produtores grandes, não só grandes, mas tecnificados, com mente aberta, que seguem... Eu comecei a analisar e trazer essas possibilidades para a minha realidade também. Como que eu faço para chegar nessa produção? Como que eu faço para trazer isso para dentro da nossa propriedade? E uma coisa que eu vi que os mix de cobertura, a cobertura em geral, que é a proteção do solo, ela é uma chave para fazer o resto funcionar direito. Porque o que acontece? Eu já acompanhei muita lavoura que o cara tem um inoculador de sulco que hoje ainda não vamos dizer assim, que é um pouco raro ainda aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo. Não é todo mundo que utiliza. Usar um inoculador de sulco numa área pura terra sem proteção nenhuma. Não vai entregar. Não vai. Não vai entregar. Micro-organismo vai viver do quê? Exatamente. Mas precisa ter matéria orgânica, precisa ter palha, precisa ter biomassa para decompor, para poder sobreviver. Senão você está jogando fora. Com certeza. Ia dar até fazer só um gancho em relação até, tu falou até mesmo de antes de ter mato, né? Floresta. Nos dias de campo, geralmente eu faço a pergunta para os produtores, né? 2 perguntas de base. Quanto tempo leva? São 3. Quanto tempo leva para perder 1 centímetro de solo na terra, que tem na lavoura? E quanto tempo leva para produzir ou recuperar esse 1 centímetro de solo? E daí tem a outra pergunta que provavelmente deixar até para ti também, Rodrigo. Tu já fez um canteirinho, umas florzinhas lá pra tua mãe, pra tua esposa, né? Com certeza. Aonde que tu foi pegar a terra ou aonde que ela pediu pra tu buscar a terra? Todo mundo vai saber. É no mato, né, cara? No mato. É no mato. E Quem aí- nunca fez uma Quem coisa nunca? dessa? E aí eu perguntei aos produtores, no mato, tá. Mas por que no mato? Porque tem mais matéria orgânica, é a terra mais escura, mais isso, mais aquilo e tudo mais. Eu digo, tá, mas se tu tem a lavoura, que tu tá produzindo, soja, milho, trigo, todas as culturas aí, por que tu não pega na lavoura? Tem diversas respostas, mas a que eu mais escuto, tem muito produto químico. Olha aí. Primeira coisa, daí já segura, não desenvolve, é uma terra mais fraca, Pô, mas tu tá produzindo soja, milho e trigo ali. Não seria para ser uma terra melhor do que... Não, e foi bom você tocar em químico também, né? Porque a gente também tinha aquela vasta procura pela adubação química melhor, né? E hoje a gente pode ver Brasil afora e mundo afora, as pesquisas mostrando que o caminho vai ser retirar a adubação química da linha de plantio, do sulco, né? Que é um trabalho também a longo prazo, mas que cada vez se mostra mais eficiente. Porque, queira ou não queira, a planta é que nem a gente, né? Se a gente tem um copo de água aqui pertinho, é só botar a mão e pegar, né? Uhum. Agora, a planta é a mesma coisa. Se ela tá com toda a comida ali, além de muitas vezes o excesso poder atrapalhar o desenvolvimento radical dela, ainda o que acontece? Por que ela vai crescer uma raiz mais longe se ela tenha o copo de água ou o alimento ali do ladinho, né? Por isso que a gente vê... Desafiar. Exatamente. Por isso que a gente vê hoje em dia o pessoal utilizando, inclusive eu gostaria, não sei se você tem já algum dado sobre isso ou acompanha, o pessoal usando a adubação no mix de cobertura e retirando a adubação na linha de plantio do sulco, usando em menor volume. Eu queria tocar em 2 pontos aqui, Rodrigo, para a gente não perder um gancho importante que o Adilson trouxe, que você trouxe, depois a gente vai falar da adubação. Claro. Eu queria trazer um gancho e falar da agricultura regenerativa. Quando a gente fala da agricultura regenerativa, o agricultor já começa a pensar assim, puxa vida, lá vem os caras dos orgânicos, lá vem o cara que vai querer que eu tire o químico, lá vem o cara que vai querer que eu tire o adubo. Gente, a agricultura regenerativa, ela não é nada disso. Agricultura regenerativa significa regenerar, que é olhar um pouco para o que a natureza fez em milhões de anos, certo, e a gente em 100 anos de agricultura conseguiu acabar. Como que eu faço para voltar a fazer um pouco disso de novo? Que é cuidar da regeneração do solo. E aí vem toda essa parte da questão de fertilizante, né? Quando eu regenero o solo, eu aproveito muito mais o fertilizante que está ali.
Hoje é muito comum, e aí os agricultores que estão me ouvindo vão pensar assim, eu vou comprar solubilizador de fósforo. Gente, não tem nada contra aqui, por favor, tá? Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, por que tem que pôr solubilizador de fósforo? Se o fósforo está ali. Porque tu faz uma análise, ele está ali. Mas ele está absorvido nas argilas, por quê? Porque não tem biologia que faz com que isso funcione. Aí eu preciso colocar um produto lá, que é um produto biológico, para solubilizar. Mas se eu estivesse fazendo tudo certo, regenerando meu solo, isso estava disponível. Estaria disponível. Então eu consigo aproveitar mais esse fertilizante que o próprio solo, que a própria natureza tem. Que o próprio sistema que está ali pode oferecer para mim. E isso o mix de planta de cobertura faz muito bem. A gente tem aqui um trabalho também que a gente não vai mostrar hoje, mas numa próxima, você sabe, a gente mostra, falando da eficiência do uso do fertilizante. O quanto o mix de planta de cobertura produz a mais de soja por quilo de fertilizante colocado, investido. Por quê? Porque solubiliza parte do que está no solo já. Com certeza. E isso é regenerar. Então, quando eu falo de ter mais vida, mais biologia, de eu ter um solo mais grumoso, com mais colônias, eu estou regenerando, estou trazendo de volta a vida. Isso é regenerar. E não é usar menos ou mais, ou não usar produto químico. Aí, quando a gente fala de adubação, Rodrigo, para responder a segunda pergunta tua, eu não queria perder esse gancho de falar da agricultura regenerativa, que é uma bandeira muito forte aqui da RAI, que a gente precisa regenerar mesmo. Falar de uso de fertilizante. Cara, isso aí vai dar polêmica, tá? Se eu passar uma receita aqui, vai dar polêmica. Sim. Até porque a gente tem... não existe, não tem. Tem recomendações de tudo que é jeito, tá? E eu vou falar o que eu vejo, Rodrigo, que é importante. Eu vejo agricultores que não acreditam e não querem fazer. Eu vejo agricultores, por exemplo, colocando 30% de todo o fertilizante que vai na soja e no milho no plantio do mix. Eu vejo agricultores colocando 30% no plantio e mais 30% na rolagem, ou rola com a plantadeira e semeia lá, por exemplo, o cloreto de potássio. Certo. Com excelentes resultados. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês, gente. Se o teu solo é ruim, isso não funciona. Isso funciona para quem já está num outro nível. Isso é Sendo importante. muito direto. Importante frisar. E eu já vi de tudo. Já vi agricultor com solo muito ruim querendo fazer isso e vai dar ruim. Vai dar ruim porque lixivia, vai embora, não tem matéria orgânica para segurar, não tem argila suficiente para segurar, então acaba que lixivia muito nutriente e acaba não funcionando depois. Mas, de novo, dá para fazer? Sim. Mas tem que ter eu diria assim, para todo mundo aí, consulta um bom engenheiro agrônomo, um consultor das cooperativas, das revendas, consultor também, que tem um monte aqui no Rio Grande do Sul, muito bons, e que pode fazer essa recomendação se você está pronto, produtor, para fazer essa diluição, digamos assim, do fertilizante ao longo do mix de planta de cobertura. Certo. Porque não é toda a propriedade que dá para fazer, Rodrigo. Com certeza. E não é todo o manejo da área, né, que ela vai proporcionar fazer isso. Com certeza. Então ele trouxe uma questão muito interessante. A gente volta no que a gente falou antes. Não é porque o vizinho colheu 90 sacas com aquela variedade que eu vou plantar na minha área e vou colher os 90. Porque cada ano é um ano e cada propriedade, cada terreno tem a sua realidade. Não adianta. Então, o mais importante de tudo isso para a gente construir um solo que aguente os veranicos, que aguente as enchentes, é a gente fazer uma estruturação de solo. Isso não é de um ano para o outro, né? É uma construção. Eu gosto de brincar, né? Porque como eu sou da época que lavrava com boi, né? Porque eu sou lá da Concórdia, então imagina, né? Nossa. A gente lavrava com boi e com porco, né? Para poder plantar, né? Para poder conseguir lavrar nos morros lá, Plantando né? a tiro. Então, eu sou dessa época. Então, a gente demorou muito tempo para trazer o solo para um nível de degradação maior ou menor, dependendo da propriedade. Certo. Não vai ser de uma hora para outra, não vai ser da noite para o dia, não vai ser usando o mix um ano e usando calcário e profundidade que você vai resolver tudo, né? Agora, e isso eu vou falar uma coisa importante aqui, até para os mais jovens aí. Porque acontece, por exemplo, às vezes de eu estar numa conversa, e aí tem um desses agricultores que já faz isso há 20 anos.
E o cara tá colhendo bem pra caramba, e o cara tá bem, e o cara vem e ajuda a gente e tal. Fala, olha, tem que fazer desse jeito. Aí o cara fala assim, mas também o cara tá a vida inteira fazendo isso. Já faz 15, 20 anos. Tá, mas se você não começar, você nunca vai ter nenhum ano. Exatamente. Então aqui, para os mais jovens, principalmente, um recado. Comece. Se você não começar, você nunca vai chegar lá. Né? Você nunca vai ser esse cara, referência, que alguém vai olhar para você e falar assim, puxa vida, você tem 20 anos de agricultura regenerativa. Nossa. Você está colhendo no pior ano, no melhor ano, você sempre está colhendo bem. Como tem muitos produtores referências aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, no Brasil como um todo. Agora, é muito mais fácil você falar, mas o cara está há muito tempo fazendo isso. Eu escuto isso todo dia. Pô, mas começa, caramba. Senão você nunca vai ser o cara também. Você nunca vai ser esse cara. Exatamente. Né? Porque o melhor momento é o agora, E né? que bom, né, Rodrigo? Você é super jovem, né? E que tá com essa preocupação. Porque se você começar, daqui 10 anos alguém vai falar, pô, Rodrigo, você começou há tanto tempo, como é que tu tá nessa produtividade? Verdade. Mas porque tu começou, tu teve coragem.